Salmo de número 1. Leremos os 6 versos do Salmo 1. Glória a Deus. Como o pastor falou, o tempo já é breve e eu visitei, acredito, quase todo mundo aqui já, né? Então, passei. Então vamos poupar um pouco as formalidades e partamos para a palavra de Deus para ganharmos tempo. Meus irmãos, o Salmo de número 1 nos diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Agora vamos lá para o livro de Jó, capítulo 8, versículos de número 20 e 21. Jó, capítulo 8, versículos de número 20 e 21. Não me demorarei muito. Minha voz está um pouco rouca. Desde quinta-feira ainda não parei a voz. E acredito que só vou parar na segunda-feira quando chegar em casa. Mas até lá, louvado seja o nome do Senhor pelas oportunidades que Ele tem nos dado. Quantos acharam? Diga, eu achei. Eu achei. Jó, capítulo 8, versículo 20 e 21. Amém. Mas não me cuida. Diz assim: eis que Deus não rejeitará ao reto. Repita comigo: eis que Deus... Está fraco, pouco som para muita gente. Eis que Deus não rejeitará ao reto. Vocês começam alto e depois vai baixando, não? Que negócio é esse? Estão desanimados? Bora, me ajudem. Nem tomará pela mão os malfeitores, até que de riso te encha a boca, e os teus lábios de louvor. Meus irmãos, preste atenção. Nesta noite nós falaremos acerca de um salmo que é conhecido. E falar sobre a palavra que já é conhecida às vezes se torna até um desafio, porque parece que o pregador já está falando e repetindo o que todo mundo sempre fala. Mas o Salmo de número 1, ele tem a epígrafe dizendo que há a felicidade do justo e o castigo dos ímpios. Só que nesta noite nós vamos se ater à felicidade daquele que é justo diante de Deus. Primeiramente, para entendermos o que é justiça divina, nós precisamos entender que o homem, ele não é justificado ou justo pelas suas obras. O mundo tem uma visão de uma pessoa justa, de uma pessoa de práticas, mas espiritualmente, uma pessoa justa, ela está além das suas práticas de boas obras terrenas. Porque a pessoa justa, ela é justificada em Deus por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. Uma pessoa
para ser justa diante de Deus, ela tem que aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz por ela. Ela tem que compreender que Cristo morreu, padeceu para perdoar de todos os pecados. Aleluia. Se olharmos para a Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada nos ensina que se o ser humano abrir a boca e dizer que não tem pecado, ele já está pecando. E o pecado que ele já está cometendo é um pecado de mentira. Mas como é que o ser humano, mesmo sendo pecador, ele é justo? É simples. Parece ser complexo, e é. Quando o homem tenta compreender com a razão. Mas quando entendemos pela fé, se torna simples. O homem é justo porque o preço que Jesus pagou na cruz, quando ele ali bradou tetelestai, dizendo está consumado, ele disse, olha, o peso do pecado não está mais sobre vocês. Tomando ali o ensinamento que ele diz em Mateus 11, 28. Ele diz, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O cansaço é aquele cansaço da alma, de sobrecarga do pecado, do peso espiritual, da falta de Deus. É este o cansaço. E quando Jesus disse que nos aliviaria, era que Ele tiraria este peso dos nossos ombros. É este alívio, que a culpa do pecado, que o peso da condenação não estaria mais sobre nós, porque por meio dele fomos justificados, fomos aliviados, fomos perdoados para a glória do nome de Deus. Entendendo que quando isso ocorre, Deus, Ele trata conosco como se Ele estivesse reiniciando a nossa vida. Quando o ser humano ele dá o primeiro passo a aceitar a Jesus, e o segundo passo é se entregar a sua palavra em obediência, ele começa a experimentar uma transformação que começa de fora para dentro, de dentro, melhor dizendo, para fora. Que transformação é essa? Porque a transformação de Deus não começa de fora para dentro. A transformação de Deus, ela começa de dentro para fora. Porque a transformação de Deus, ela parte acerca da consciência. Quando o homem está no mundo, ele tem uma consciência mundana, uma consciência dissoluta. Mas a palavra de Deus nos diz que quando estamos em Deus, nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo é uma mente pacificadora, é uma mente de amor, é uma mente de paz, é uma mente que exala e que almeja o céu. Em todo o tempo, quando Jesus era questionado acerca do seu reino, ele dizia, olha, o meu reino não se consiste a nenhuma figura terrena, mas o meu reino é ao lado do meu Pai, no céu. A mente de Cristo, ela almeja a glória de Deus. A mente de Cristo, ela almeja a obediência ao Pai. Por isso que a transformação, ela parte de dentro para fora. E quando ela parte de dentro para fora, ela começa mudando o nosso caráter. O nosso caráter nada mais é do que aquele gênio, como diz no linguajar popular, mais forte da gente. Aquilo que o povo olha e descreve a gente como fulano é assim e assim. Fulano é estressado, não, fulano é calmo, não, fulano é besta, não, fulano é dramático. E por aí vai indo. Jesus, ele começa a moldar dentro da gente e ele pega este caráter que nós temos e ele começa a adaptar para usar para a glória do seu nome. E quando isso acontece, a gente vai sofrendo essa transformação. Aí onde entra o salmo que lemos, porque diz assim, olha, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Bem-aventurado, o varão. Quando se denomina varão, aqui não está falando só o homem, mas essa palavra aqui está se referindo para o homem e para a mulher, dizendo bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. A pessoa que ela nasceu em Cristo, que aceitou a Jesus, ela não é uma pessoa que ela anda mediante conselho de ímpio. A Bíblia trata o povo, ela
divide o povo da seguinte forma: justo e ímpio, santo e ímpio, justo ou injusto. Quando a Bíblia trata acerca de impiedade, a impiedade é todo aquele povo que vive de uma forma que não agrada a Deus. Como assim? O salmista está dizendo: não convém ao justo. Não é do feitio do justo, de um servo de Deus, de uma serva de Deus, tomar conselho a quem não serve a Deus. Aleluia. Perceba que ele diz: bem-aventurado, mais do que feliz, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Andar segundo o conselho dos ímpios é praticar, é vivenciar, é tudo que acontecer, deixar a palavra de Deus e buscar conselho de pessoas que não têm nenhum pingo de temor a Deus, que faz tudo o contrário ao que cremos e ao que defendemos por meio da palavra. Mas olha o que diz mais: nem se detém no caminho dos pecadores. A palavra se deter no caminho dos pecadores é que ele está dizendo: nem adota práticas que desonrem a palavra de Deus, nem adotam práticas que se assemelham àqueles que não conhecem a Deus. Uma coisa é sermos pecadores e outra coisa é viver pecando. Entenda, uma coisa é eu ser pecador e outra coisa é eu viver pecando. O viver pecando não quer dizer que eu não cometa erro. O viver pecando quer dizer que eu vivo naqueles atos que eu sei que é errado, que eu sei que escandaliza, que eu sei que traz problemas, que eu sei que afeta a minha vida espiritual, mas eu continuo de uma forma corriqueira neles. Isso é caminhar, é se deter, é estagnar no caminho dos pecadores. E ainda diz mais: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são todos aqueles que zombam das coisas de Deus. Preste bastante atenção, porque o escarnecedor, ele é pior do que o ímpio. O escarnecedor, ele é pior do que o pecador. Por quê? Porque o escarnecedor, ele é zombador do sagrado. Determinada feita, acusaram Jesus de expulsar demônios em nome do príncipe dos demônios, em nome de Beelzebul. E Jesus adverte dizendo o seguinte: aquele que pecar contra o Pai tem perdão. Aquele que pecar contra o Filho também tem perdão. Mas aquele que peca contra o Espírito Santo de Deus, a esse não tem perdão. Por quê? Porque o Espírito Santo é o consolador, é o intercessor, é a habitação de Deus em nós. E muitas vezes tem crente que se assenta na roda dos que escarnecem, dos que zombam, daqueles que tiram o que é de Deus e atribuem a Satanás. É por isso que hoje em dia temos que ter muito cuidado, porque uma pessoa, quando ela vem escarnecer a ponto de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, é porque não existe temor nenhum sobre o coração daquela pessoa. Quando a pessoa chega ao ponto de blasfemar, e o ato de blasfêmia, que aqui é blasfemar contra o Espírito Santo, é atribuir ao diabo que é Deus que está fazendo. É quando eu pego o que é sagrado e eu digo: aqui não é Deus, aqui é o diabo. Até para fazermos esse julgamento, temos que ter um discernimento e estar debaixo de um temor muito grande para atribuir o que é de Deus e o que é do diabo. Mas quando existem pessoas que são levadas por zombaria, por chacota, por chocarrices e pavorrices das coisas de Deus, isso mata a vida espiritual de qualquer pessoa. O ser humano, ele é um ser sociável. Como assim sociável? Ele foi feito para viver em conjunto. E ele pega, ele absorve o que o seu meio está fazendo. Se o ser humano, ele passa mais tempo com pessoas que têm palavras positivas, pode esperar que a tendência é ele ficar uma pessoa positiva, uma pessoa de pensamento positivo, de pensamento bom. Mas se ele é uma pessoa que fica só com pessoas negativas, do mesmo jeito vai se tornar aquele ditado que diz: me diz com quem tu andas, que eu digo quem tu sois. Ele se faz jus e ele é verdadeiro por conta da sociedade que fazemos.
aonde estamos unidos, aonde estamos reunidos, aonde estamos sentando e ali tomando para si experiências de vida e de prática. Por isso que ele diz, olha, nem se detém, nem se assenta, melhor dizendo, na roda dos esclarecidos. Ele está dizendo, eu não faço parte dos que zombam. Se eu vejo difamando, se eu vejo ali jogando ao lixo aquilo que é sagrado, eu me afasto, eu não faço parte, eu não colaboro, não procede, não é da minha procedência. Nós não temos o poder de julgar, mas nós temos a autoridade dada por Deus de repreender. E aonde eu passo, eu sempre digo isso, o cristão ele não é neutro. Não é neutro. O cristão, ele não existe para o cristão a palavra neutralidade. O que é neutro é aquela pessoa que diz, não, nem digo que sim, nem digo que não. Nem sou contra, nem sou a favor, estou na minha. O cristão não é assim. O cristão, ele tem opinião formada e modelada pela palavra de Deus. O cristão, ele tem o poder de repreender toda a ação do maligno. O cristão, ele tem poder para defender a sua fé. Aleluia. Ele tem poder para defender aquilo que ele crê, porque o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Aleluia. Nós fazemos parte desta igreja. Agora pense como fica feio para um crente assentar na roda dos escarnecedores, ver a chacota, a zombaria, e ele fica calado. E ele fica quieto. E quando eu falo de zombaria, eu não estou falando de brincadeira, eu estou falando de algo sério. Eu estou falando daquelas pessoas mesmo que se levantam com agravo para machucar, para menosprezar, para jogar lá embaixo a nossa fé. Mas olha o que o verso 2 diz. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra prazer aqui dá a entender a questão de satisfação. A palavra prazer aqui traz o entendimento que era como se fosse um favoritismo do salmista. Ele está dizendo, aquele que é justificado em Deus, aquele que foi lavado com o sangue de Jesus, ele tem o seu prazer, o seu favoritismo, a sua atenção pautada na lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? É a Bíblia. É a Bíblia. Irmãos, nós vivemos uma geração, nós vivemos em um tempo tão profano, que o que Satanás hoje mais coloca na cabeça das pessoas é a fadiga e a canseira para ler a Bíblia. Porque, veja bem comigo, nós conhecemos a Deus por meio da palavra, não tem outro meio, é por meio da palavra. A fé é que vem pelo ouvir. Mas nós só conhecemos a Deus examinando as Escrituras. Se você observar antigamente, o povo tinha tanta sede, irmã, de ler a palavra, que às vezes tinha alguém que nunca frequentou uma escola, é analfabeto, mas aprendeu a ler lendo a Bíblia. Às vezes era duro de coração, mas na hora que lia, as lágrimas desciam numa facilidade tremenda. Às vezes a memória era ruim para guardar outras coisas, mas guardavam muitas vezes a Bíblia, palavras que liam ou que ouvia. Às vezes não lembrava do versículo e nem do capítulo decorado, mas dizia, a palavra de Deus diz assim. Eu tenho que agir assim, porque tinham prazer na lei do Senhor, mas hoje é uma geração perturbada. Perturbada mesmo. Sem brincadeira, sem arrudeio, sem conjecturar a palavra, é no literal, uma geração perturbada. Por que perturbada? Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. O diabo veio para roubar a paz, e uma pessoa sem paz é uma pessoa perturbada. E por que perturbada? Perturbada porque faz tudo, se preocupa com tudo, mas não tira mais nenhum momento com Deus no devocional. Entenda que a oração aproxima o homem de Deus, mas quando você tem o entendimento de ler a palavra de Deus, você está fortalecendo a sua alma, você está fortalecendo a sua mente. Paulo nos ensina em Romanos 12:2 a transformar o nosso entendimento.
Paulo ensina que o culto é racional e o culto não se limita a 4 paredes. O culto não começa às 7h30. O culto começa a cada dia quando a gente abre os nossos olhos e retoma a consciência depois do sono e diz: eu estou vivo ainda, eu estou respirando ainda, eu ainda acordei, eu ainda estou vivo. É aí onde começa o culto, porque quando você recobra a consciência e reconhece que está vivo, que o fôlego entra sobre os seus pulmões, que faz com que você abra os olhos e consiga ver a luz, aí se cumpre aquela palavra: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E o louvor, ele parte como uma poesia com entendimento. E eu vou louvar a Deus por quê? Vou louvar a Deus para quê? Por quê? Tem muita gente que não compreende isso, que não entende isso. Às vezes parece perguntas óbvias. Vou louvar por quê? Vou adorar por quê? Porque Ele é Deus. Mas Ele é Deus por quê? Porque Ele é Deus que merece louvor. Porque Ele é Deus que merece adoração. Como é que eu compreendo isso? Eu compreendo isso pela palavra. Tem gente que espera acreditar em Deus quando está na luta. Mas, gente, a gente aprende quem é Deus antes da luta chegar. E a gente reconhece Deus por meio da palavra. Porque quando a luta chega, aí a gente para e pensa: nossa, a luta está aqui, mas Deus também está. Porque Ele disse que não despreza o justo. Ele disse que os seus olhos estão olhando para mim 24 horas. E aquele que guarda, ele não pisca os olhos, ele nem dorme. Quando a enfermidade chega, a gente até se abala com o diagnóstico. Mas quando a gente tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, a enfermidade chega, mas a gente compreende: Ele é Deus. Obrigado, irmão. Que cura todas as enfermidades. Aleluia. Às vezes, quando há um problema que não tem solução, que não vê uma via de saída, quando se existe um prazer na lei de Deus, e a gente não vê caminho, a gente não vê solução, a gente não vê nada, aí a gente lembra da palavra dele que diz que em todo o tempo Deus é bom. E é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Aí você diz: eu confio em Deus, Ele é a minha fortaleza, mas ainda não tem solução, não tem caminho. Aí a gente lembra que Deus tem um caminho no meio da tormenta e da tempestade. E o Espírito Santo me fez pela manhã, em uma visita, lembrar deste versículo, quando estava ali conversando com a irmã, e o Espírito de Deus me fazia levar de Naum até lá em Mateus, dizendo: lembra, quando os discípulos estavam no meio da tempestade, a inteligência deles não serviu de nada, a força deles não serviram de nada, eles não enxergaram solução e nem viram um caminho. E nem tinha caminho, porque onde é que tem caminho sobre as águas? Mas quando Jesus, aquele que é bom, está conosco, e quando nós estamos com Ele debaixo da obediência da palavra, vivenciando aquilo que Ele nos ensinou, nos deixou para praticar, até as águas que não têm firmeza têm que ficar rígidas e fazer caminho para Jesus passar o nosso encontro. É por isso que quem tem fé baseada no que lê e no que aprende pela Bíblia, ele tem uma fé inabalável. Pode o vento balançar aonde for, ele está de pé. Ele está permanecido. Aí olha o que a palavra diz no verso 3: pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Nós vamos concluindo por aqui. Perceba que quando entendemos que somos justificados, e nem tomamos conselho de ímpio, nem se detemos no caminho de pecador, e nem fazemos parte da zombaria, e quando temos a prática da palavra, o apego à palavra, o apego à Bíblia, aí o negócio, meu irmão, é diferente. O crente se torna diferente. Quando se tem apego pela Bíblia, tem apego pela sua Bíblia. Gideon estava falando, eu estava mostrando a ele como era a minha antiga Bíblia, que era igual essa que o irmão Manuel tem, e eu mandei colocar essa capa, e ele disse: mas tem muito apego por ela? Eu digo: tenho. A minha primeira Bíblia, quando eu ganhei e comecei a fazer o discipulado, era marcadinha. E veio uma irmã meio perturbada também, ali pelo inimigo,
e bateu na minha mão e a minha primeira Bíblia caiu na lama. Pense que eu fiquei triste. Aí eu peguei ali do esgoto e tudo mais, veio outro irmão querendo ajudar, mas foi atrapalhar. Ele disse, eu levo para consertar. E amarrou com a liga na garupa da moto. E quando chegou em casa, estava a liga, estava a moto, mas não estava a Bíblia. Ficou no meio do caminho. Aí minha avó me deu essa Bíblia. E desde então, essa foi a minha segunda Bíblia, desde quando eu aceitei a Cristo e passei ali a meditar. E foi com essa Bíblia que, às vezes o pregador estava pregando e alguma coisa chamava ali a minha atenção, e eu pegava a corda e marcava, botava um pingozinho que eu tinha até receio de riscar. Eu andava até com a folhinha aí que anotava tudo que era falado, chegava em casa e ia meditar. Eu cresci espiritualmente falando, ouvindo meu pastor dizendo a seguinte frase: crente que é crente, ele não come tudo. Crente que é crente, a mensagem não termina na hora do amém. E eu sempre me questionava o porquê, até que cheguei um dia e disse, pastor, por que a mensagem não termina na hora do amém? Quase todo culto ele falava isso. Ele disse, porque crente que é crente, quando ouve o pregador pregar, ele fica atento. Ele analisa, ele anota. E quando ele chega em casa, ele confere. Ele vai ver se aquilo ali mesmo, se está ali. E às vezes, confirmando, Deus continua falando com ele. Porque tem gente que acha que Deus só fala nos 30 minutos da palavra. Mas às vezes o pregador pregou 15 minutos, você prestou atenção, chegou em casa, passou mais meia hora meditando, é mais meia hora Deus falando. E esta Bíblia eu tenho um apego por ela, porque até hoje teve falhas em mim, que eu reconheci por meio da palavra. Há um salmo que ele é todo rabiscado, o Salmo 137, que sempre quando eu leio, eu olho para ele e relembro de onde eu estava, como era o meu coração, como era a minha alma e como eu estou hoje, por amor a meditar na palavra de Deus. A transformação, ela parte de dentro para fora, e quando isso acontece, é como se a verdadeira semente do Evangelho germinasse. E quando ela germina, ela não germina em qualquer solo, ela não germina em qualquer canto, ela não germina em qualquer lugar, não. Ela germina perto a um ribeiro de águas. Por que é perto de um ribeiro de águas? Porque quando a palavra começa a mexer por dentro, Jesus disse que aquele que aceita Ele, e o Espírito Santo passa a fazer morada, rios de água viva fluem de dentro de si. Então a semente está plantada junto do Espírito Santo. E pense como é bom a gente andar com Ele. Porque quando a árvore está plantada junto ao ribeiro de águas, a Bíblia nos ensina que é mais fácil ela tirar nutriente para sobreviver. Você quer ver isso? Se possível, abra comigo para a gente ter uma noção melhor da palavra de Deus. Jeremias, capítulo de número 17. Aleluia. Versículo 7, versículo 8. Para você ver como é importante andar pautado com a palavra e estar na direção do Espírito Santo de Deus. Diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quando questionaram o salmista, ele disse: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Aleluia. Olha o que o verso 8 diz: porque ele será como o que? Está escrito aí, ó, como a árvore plantada junto às águas. Aí diz o que o salmista não diz. Olha o que diz: que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Você está compreendendo o que eu estou falando nessa noite? O que está sendo ministrado? Está sendo uma palavra calma, compassiva. Está sendo como se fosse um culto de estudo. Mas entenda, compreenda bem, porque isso é para a nossa vida espiritual, isso é para o nosso crescimento. Perceba que quando ele diz que quando fazemos tudo isso, o Senhor nos compara com uma árvore. E não é qualquer árvore. Não é qualquer árvore. É uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Você sabe por que a raiz é mais fácil de se estender? Porque o solo está úmido.
que o solo úmido se torna mais mole. Pode até ter um lajedo lá embaixo, mas quando o solo está úmido, a raiz ela é fininha e vai curvando ali, arrodeando, arrodeando, arrodeando até achar água. Nós não somos pé de mandacaru. Porque mandacaru é que brota no meio do deserto, a raiz tem que ser profunda e não tem folha, tem uns espinhos e não dá sombra para ninguém. Nós somos árvores. Quando fala de árvore, aqui fala de ser frondoso. Quando fala disso, é reconhecer que o nosso crescimento está em Deus. Porque o mandacaru está ali. Mas não é todo passarinho que faz ninho. Não é todo mundo que come do fruto. E às vezes nem todo mundo, até o que come, nem todo mundo que consegue arrancar o fruto. Não tem folha, tem espinho, e espinho machuca. Mas a árvore em Deus é diferente. Ela tem as raízes profundas, mas perto da água. Perto do lugar molhado. E água é vida, perto da onde tem vida. E Caio, o porquê disso? É porque quando ela cresce junto de Deus, ela não recebe quando vem o calor. E o que é o calor? As lutas, as adversidades, as situações complicadas. Quando acontece aquilo que foge do nosso controle, a árvore que está em Deus, ela não tem receio. Às vezes a tempestade é tão forte que ela balança, chacoalha. Às vezes quebra uma galha, derruba as folhas, derruba as flores. Ou tem certas situações que machucam o tronco. Mas há 6 anos atrás, mais ou menos, porque faz quase 2 que eu fui embora. Mas no primeiro ano que eu cheguei aqui, que eu fui no brejo, eu vi uns pés de manga todo ferido o tronco. E eu lembro que eu perguntei o porquê daquilo ali. E me corrija, mamãe, se eu estiver errado, mas dizia que era para o fruto da doce, né? Sai doce. Quando pegava uma faca e batia. Até nesse primeiro brejo aqui que tem um aviamento. Que é para botar muito, né? Então perceba. O pé de manga era um pé frutífero, perto de um brejo de água, mas ainda tinha que alguém bater para poder dar mais. Para sentir que alguém estava apurando, né? Mas veja, compare, porque a palavra de Deus ela fala com as coisas ao nosso redor. Bate para dar mais fruto. Que lógica! Aí a gente como cristão pensa, não, se bater na árvore lá, ela dá mais. E por que quando a gente apanha da vida, a gente também não reconhece que é para nós frutificarmos mais? Porque quando a gente apanha, porque quando bate, quando fere o tronco da gente, a gente deixa a raiz de amargura crescer. E o autor aos Hebreus diz, olha, cuidado para que não nasça a raiz de amargura no vosso coração, para que eu não desvie da fé. Mas nesta noite a palavra de Deus é essa para nós. Nós somos árvores plantadas junto a Deus. E nós somos árvores que não receiam o calor, que não receiam as afrontas e que não receiam as pancadas que dão ao nosso tronco. Aí você pode dizer, mas o tronco ainda é fino, quebrou. Mas já disse que ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Ao cheiro das águas, novamente ela brotará. Porque quem está plantado em Deus jamais é abalado, jamais é destruído, jamais é perdido. E o que acontece? Tem o fruto na estação própria, tem as folhas que não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aqui é literal, igreja do Senhor, nesta noite. Tudo quanto fizer prosperará. Fazendo diante da direção de Deus, fazendo debaixo da obediência de Deus, fazendo diante da promessa que Ele nos confiou e que nos concedeu. Quando vivemos debaixo disso, tudo quanto fizer prosperamos. Nesta noite, esta é a meditação que fica nos nossos corações. Eu usei o texto de Jó 8, 20 e 21, para fazer a menção que Jó diz a expressão como vemos. E o Senhor não desamparará o reto ou o justo. O Senhor não desamparará o justo, até que o tome pela mão. Aí o versículo
21 é lindo quando diz: até que a tua boca se encha de riso e os seus lábios de louvor. E aqui eu confio. Aleluia. Quando estamos em Deus, nós somos comparados com uma árvore. E muitas vezes a metamorfose, o processo de crescer machuca. Mas Deus não desamparou a gente. Aleluia. Deus, Ele não abandonou a gente, Ele está conosco. E quando preciso, Ele corta a galha. Quando precisa, Ele sacode para tirar as folhas velhas. Quando precisa, Ele bate no tronco. Mas Ele não bate não para nos machucar, mas para que possamos frutificar mais. Ah, mas a Deus, o solo está duro. Ele arada ali em volta. Coloca o adubo, que é a palavra de Deus, às vezes para que a gente cresça. Deus não esqueceu de nós e não vai nos esquecer neste processo. Permanecemos firmes porque o Senhor nos contempla e Ele não sossega até que a nossa boca se encha de alegria, até que os nossos lábios tenham louvor. E isso é do próprio Deus. Sempre quando Deus visita alguém com livramento, a Bíblia sempre diz: e pôs um novo cântico, e louvaram a Deus, e se alegraram e disseram: Deus visitou o seu povo. Nesta noite, irmãos, confiamos nesta palavra porque ela é verdadeira. Confiamos nesta verdade porque é do nosso Deus. Confiamos nesta palavra e aplicamos na nossa vida porque há um louvor de Deus preparado para nós. Há a alegria de Deus estabelecida sobre nossa vida, porque é só um tempo o processo, é só um tempo o sofrimento. E a Bíblia trata esse tempo como a noite, dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quem está feliz canta, quem está feliz sorri, quem está feliz olha até para as paredes e fica rindo. Aí diz: é loucura, não, é a alegria de Deus. Quem está feliz olha até para o sol de 40 graus rachando e diz: bom dia, sol. Eu estou me queimando, mas estou feliz com Deus. Aleluia. Que Deus em Cristo vos abençoe e que esta palavra permaneça em vossos corações. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.